E hoje existe uma discussão enorme a respeito da obrigatoriedade ou não da motivação dos atos administrativos. É claro que a questão é muito controvertida. Existem autores, como o professor José dos Santos Carvalho Filho, que entendem não haver, como regra geral, a necessidade de motivação de atos administrativos. Existem outros autores que, enfim, vão pedir a motivação só para alguma categoria de ato ou para algumas categorias de atos. Mas, ao que parece, a doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e a doutrina da professora Di Pietro, Maria Silvia Zanella Di Pietro, a doutrina desses dois autores tem ganhado força. Esses autores vêm entendendo que a motivação deve ser a regra. Em regra, o poder público deve motivar os seus atos, demonstrar para todos o porquê daquela atuação. E, geralmente, os fundamentos que a gente encontra na doutrina para essa motivação obrigatória passam, eventualmente, pelo princípio da publicidade. É claro que são vários os fundamentos para a motivação obrigatória como regra geral. Eles citam, por exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal, que traz o princípio democrático. Todo poder emana do povo e o nome dele será exercido. Então a motivação é obrigatória por quê? Porque com a motivação, o povo, o titular do poder, pode controlar esse poder, controle social do poder. Então o próprio princípio democrático dá a ideia de que a motivação seria obrigatória para que o povo, titular do poder, tenha acesso às razões daquele ato e possa controlar aquele ato, de alguma maneira. Controlar melhor aquele ato. Além do artigo 1º, geralmente se cita também o artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, como uma regra constitucional da onde se extrai o princípio aí da motivação obrigatória. O artigo 93, inciso 10, 93 trata do Poder Judiciário, no inciso 10, diz lá: as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas. Então, a atuação administrativa dos tribunais, ela deve ser motivada. 93, inciso 10. O Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, vai dizer. E com correção, a meu ver. Com exatidão. Aliás, como é peculiar. Ele vai dizer o seguinte: se 93.10 pede a motivação para o ato administrativo ou para decisões administrativas do Poder Judiciário, com maior razão, deve haver essa motivação para as decisões administrativas daquele poder que normalmente toma decisões administrativas, Poder Executivo. Por que o Poder Judiciário, quando edita um ato administrativo, tem que motivar, e o Poder Executivo, quando edita um ato administrativo, também não precisa motivar? Você não poderia dar esse tratamento diferenciado para esses poderes, porque a ideia, no final das contas, é a motivação do ato, pelo ato ser um ato administrativo, ou por conta do ato ser um ato administrativo. Então não importa se é o Poder Judiciário que está escrito ali no 93.10. A regra da motivação, nesse caso, seria estendida para os demais poderes. E o último fundamento que você poderia trazer